Muito bom, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom nós podermos nessa noite nos colocar diante de Deus no intuito de agradecer. Quando pensamos nas nossas vidas diante de Deus, nos 365 dias do ano, nós quase todos esses dias, quase não todos esses dias, nós precisamos do Senhor, nós buscamos no Senhor. E hoje é um dia que o mundo celebra o Dia de Ação de Graças, aonde nós precisamos olhar para esse dia, principalmente num ano tão difícil igual a esse que a gente tem vivido, e ter o coração grato ao Senhor, porque Ele tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família e tem feito coisas maravilhosas por nós. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. Vamos ler o Salmo de número 116, do verso de número 1 ao verso de número 12. Salmo 116, verso de número 1 ao verso de número 12. Salmo de número 116, vamos ler do verso 1 ao verso de número 12. Salmo de número 116, verso 1 ao verso de número 12, diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Senhor Deus Pai de amor e misericórdia, nós estamos reunidos nessa noite para agradecer ao Senhor. Pai amado e querido, para louvar o teu seu nome e dizer, ó Deus, que nós somos gratos por o Senhor ter cuidado de nós. Por muitas vezes nós nem mesmo, Senhor, saber que tem um laço, que tem uma seta, que tem uma cilada armada contra a nossa vida e o Senhor nos livra. Nós queremos te louvar e te engrandecer, porque o Senhor cuida de nós, ó Pai, sem troca. O Senhor, ó Deus, é por nós, sem barganha. O Senhor nos amou antes mesmo de nós amarmos o Senhor. Então, Pai, traz ao nosso coração a Tua palavra, a Tua voz, e que possamos ser engrandecidos nessa noite. Tira, Senhor, tudo aquilo que é da minha vontade, tudo aquilo que é do meu querer, e coloca nos meus lábios, coloca no meu coração aquilo que está no Teu coração.
Ilumina minha mente, Pai, para que eu possa falar à tua igreja aquilo que o Senhor tem guardado para ela. Em nome de Jesus, Senhor, toca a mente, o coração, a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles que estão aqui, para que eles possam entender o que o Senhor quer dizer nessa noite e falar com eles, em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos no tema de hoje, naquilo que nós temos buscado, na ocasião em que nós estamos reunidos aqui hoje para falar sobre gratidão. Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, alguém que ajudou e merece ser honrado, que merece ser lembrado, que merece ser de toda maneira engrandecido dentro do nosso coração. A gratidão envolve um sentimento de dívida para com outra pessoa e é frequentemente acompanhado por um desejo de querer agradecer, por um desejo de querer honrar, por um desejo de querer retribuir aquilo que fizer para a nossa vida. Quando nós temos um coração grato, nós não dependemos de circunstância para agradecer. Quando nós temos um coração que Ele estabeleceu dentro da gratidão, nós não precisamos com que alguém, com que pessoas, elas façam algo para nós, para que a gente possa exercer isso todos os dias. Quando olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá ênfase à gratidão e ela nos fala de tantas coisas sobre a gratidão, como acabamos de ler esse Salmo 116, onde o salmista diz: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou os seus ouvidos, porque Ele secou os meus olhos, porque Ele ouviu no dia da tormenta, porque o Senhor estava junto de mim todos os momentos de angústia, de lágrima. O salmista tem um coração grato ao Senhor nesse salmo, olhando e reconhecendo que se não fosse o Senhor na vida dele, ele nada seria, e ele começa a dizer, um dos salmos que eu mais gosto: ó minha alma sossega, ó meu coração acalma, vai ficando tudo tranquilo, e ele começa a dizer isso pela circunstância de reconhecer a ação de Deus no meio da sua vida, e nesse momento ele está agradecendo ao Senhor. Temos, por exemplo, exemplos maravilhosos vemos que dessa mesma maneira eu e você um dia andávamos angustiados, sofrendo, com pelejas, e o Senhor olhou para nós. Não fomos nós que olhamos para Deus, mas o Senhor olhou para nós e, pela sua misericórdia, tocou em mim, tocou em você e transformou as nossas vidas, mudou a nossa história, e hoje os nossos lábios precisam ser de gratidão. Gratidão a quê? Gratidão por um dia estar no inferno e Deus hoje me trazer ao céu. Gratidão a Deus por mesmo que eu passe pela fornalha, por mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, por mesmo que eu esteja atravessando o mar, por mesmo que eu esteja derrubando o meu Golias, por mesmo que eu esteja derrubando as muralhas de Jericó, o Senhor é comigo e Ele me colocou do outro lado, Ele me transportou para um lugar seguro, Ele teve compaixão de mim. Por quantas e quantas coisas menores na nossa vida nós fizemos por aquelas pessoas que diziam amar a nossa vida, que diziam morrer por nós, e por coisas tão menor do que isso nos abandonaram. E o Senhor, a palavra diz que Ele nunca, jamais vai abandonar a minha ou a sua vida. Temos que ser gratos ao Senhor. Temos que olhar para o Senhor, e talvez hoje a grande pergunta é: o que eu darei ao Senhor? O que eu darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo? O que eu darei ao Senhor pela minha vida restabelecida, né, dona Márcia?
que eu darei ao Senhor, dona Silvana, por tudo que Ele fez na minha vida nesse ano, que farei ao Senhor, né, Lohane, por tudo aquilo que o Deus operou dentro da minha casa, dentro da minha família, com os meus filhos, o que eu darei ao Senhor pelos seus benefícios? E aí a gente pode devagar pela história da Bíblia que é marcada por tanta gratidão. Tem um texto que é um exemplo muito bom sobre isso, que está lá em Lucas capítulo 17, verso 11 em diante, que nessa passagem Jesus estava a caminho de Jerusalém, com a data da sua crucificação se aproximando, com todas as suas lutas, e ao passar entre a Samaria e a Galileia, ele se aproxima perto de uma aldeia que a palavra não registra, e fora dessa aldeia 10 leprosos estavam acampados, em tremendo abandono e vergonha, vivendo o que o verso 3 do Salmo diz, como a gente lê aqui no verso de número 3, laços de mortes que me cercaram, angústias dos infernos apoderaram de mim. Aqueles leprosos estavam tomados agora por uma enfermidade que encerrava praticamente a sua vida. Pedaços do seu corpo caíam, pessoas que estavam apodrecendo, vivendo fora daquela história de salvação, e claramente 9 desses leprosos eram judeus e um era samaritano. Ora, os judeus daquele tempo nem encostavam perto do samaritano, muito menos viviam com eles, mas aparentemente o sofrimento incomum, desta vez, juntar a dor que eles compartilhavam. Sabe, se a gente parar e olhar o que a lepra produzia, eles eram obrigados a viver em um acampamento longe da cidade. A lei exigia que os leprosos ficassem a uma distância de pelo menos 100 metros de distância de uma outra pessoa, e quando alguma pessoa passava, o doente tinha que gritar: impuro, 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 impuro. Esses homens mendigavam e pediam e ingeriam comidas que os outros não iriam mais querer de volta. Eles viviam praticamente do lixo. Porém, o que mais atormentava os leprosos era a lembrança dos queridos que tiveram de abandonar quando os sacerdotes os declarou imundo. Eles perderam as esposas que amavam, os filhos adoráveis que brincavam com ele, perderam os lares, carreira, respeito, qualquer esperança de um dia ser útil. Esses mendigos, naquele dia, aqueles leprosos, eles perderam. Alguns deles provavelmente haviam sido judeus fiéis, enraizados na tradição da igreja, pois não viviam mais junto ali do Senhor. Contudo, agora estavam acampados fora de uma aldeia, sem nomes, expostos, num viver de vergonha e sofrimento inexprimível, de uma maneira em que eu e você não conseguimos explicar. No caminho, eles observaram que um milagre estava na sua vida, quando ali fora daquela cidade, aqueles homens encontraram com Jesus e começaram a implorar por ajuda. Filho de Davi, tenha misericórdia. E Jesus ordena que eles vão até Jerusalém com a finalidade de se apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote que iria declarar eles puros novamente, mas aqueles homens, ao sair dali de perto de Jesus, ao caminhar com Jesus, foram percebendo que a doença não estava mais no seu corpo, que o corpo deles estava sendo curado. Sabe, esses homens no caminho, eles perceberam que um milagre havia acontecido. Quando esse samaritano percebe que tinha sido curado, ele resolve voltar ao encontro do Senhor, louvando a Deus em voz alta, e ao encontrar-se com Cristo, ele se pergunta: não foram 10 leprosos que eu curei? Cadê os outros 9? Onde estão os 9? A gente muitas vezes no caminho da nossa vida, quando perecemos e apodrecemos pelo pecado, pelas coisas que acabam com a nossa vida,
a gente vai vivendo como morto. A gente já não consegue mais ouvir, viver, e as decisões que a gente vai tomando vai se tornando consequências das nossas vidas, e a gente vê que Jesus ali, ele para e diz, um samaritano, o que era tido como estrangeiro, voltou para agradecer. 9 que eram tidos da minha casa, que eram tidos pessoas que me conheceram, esses não voltaram. E a gente muitas vezes entra em questionamento, né? Por que que Deus usa essa maneira, né? São 99, ficou um para trás, e Deus foi lá e restabeleceu. Os 99 continuaram a sua vida. Desses 10, 9 continuaram a vida e somente um voltou. Sabe, porque Deus sempre tem, no meio dos 10, um que deixa tudo para voltar e louvar ao Senhor. Aquele samaritano, ele voltou porque ele queria mais do que a cura. Sabe, ele voltou porque ele tinha sede de Deus. Quando a gente começa a olhar essa diferença que abrange dentro da igreja, nós vimos uma igreja que grita o dia inteiro, eu quero, eu preciso. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Deus, cuida da minha casa. Eu estou perdendo a minha família, eu estou perdendo a minha mulher, eu estou perdendo meus filhos, eu estou perdendo o meu trabalho, eu estou perdendo. E quando Deus entra no meio dessa família, eles percebem que aquela podridão está caindo, e macumbaria vai-se embora, e maldição vai-se embora, e uma nova criatura toma posse daquele corpo, e eles começam a caminhar e a perceber que algo está diferente, que a vida começou a ficar transformada. Mas muitos eles dizem que bom. Pegam a bênção, põem debaixo do braço e vão embora com a bênção. Mas sempre tem alguém que diz, não, quem deu essa bênção pode me dar muito mais bênção, e eu tenho sede do abençoador ao invés da bênção. E o que falta muito dentro da igreja hoje é nós termos esse coração de queremos buscar ao Senhor, de ter sede de Deus, de agradecer, ser agradecido. Nós falamos aqui no começo que um coração agradecido é um coração de alguém que quer honrar alguém por algum benefício, que quer ser louvável a alguém que fez algo muito bom na sua vida, e isso é ter sede de Deus. É querer estar na casa de Deus, porque eu estando aqui o Senhor pode tocar, e todos os dias, aquela bênção que eu recebi, talvez lá no começo da minha conversão, ela pode se esparramar todos os dias da minha conversão. Mas muitas vezes eu esqueço, pego uma miserável bênção, coloco debaixo do meu braço e morro por causa daquilo. Muitas vezes eu digo isso, as pessoas até ficam muitas vezes chocadas, pessoas que vêm na igreja pedindo, Senhor, me dá algo, e aquele algo que ele ganhou de Deus foi o que tirou ele da igreja. Senhor, me dá um filho. Não vou na igreja porque meu filho não dá para ir com ele. Senhor, me dá um carro. E aí eu não vou na igreja agradecer a Deus, porque naquele momento eu tive que fazer algo para alguém que não foi quem me deu o carro. Eu tenho, e a gente vai esquecendo de ter um coração totalmente voltado a ter sede dessa fonte. E esse samaritano, ele para no meio do caminho, ele percebe o milagre e ele diz, opa, eu quero voltar a quem me fez o benefício maior na minha vida. E nós éramos assim por causa do pecado, afastado de Deus, muitas vezes gritando que não somos puros para entrar na presença de Deus, que não tínhamos dignidade. Quantos de nós aqui? Quando foram apresentar Jesus para a nossa vida, a gente dizia, não posso. Eu não posso porque eu estou tão sujo, eu preciso de mais um tempo, eu preciso de mais isso. A gente se sentia lavado de imundícia, não tendo dignidade para Deus fazer isso. E quando a gente chegou diante de Deus, Deus fez cair por terra toda a imundícia, se justificou no nosso lugar, foi para aquela cruz, morreu por mim e por você, e a gente esqueceu do caminho da cruz. A gente esqueceu que esse Deus fez isso, e a gente abandona o caminho de volta, e hoje nós nos perdemos
diante desses pecados que nos tira da esposa, nos tira marido, tira filho, faz perder lares, carreira, respeito, qualquer esperança, qualquer coisa que nos faça sentir útil, a gente esqueceu o que era isso. Eu nunca vou poder esquecer na minha vida quem eu era. E eu jamais vou barganhar para dizer quem eu sou. Eu nunca vou desviar do caminho ao qual Deus mandou eu trilhar por qualquer tipo de prazer da minha carne ou prazer desse mundo. Eu prefiro que Deus me mate. Eu prefiro que Deus não me dê nem um dia de vida a mais. Porque a pior das coisas é vender a sua bênção. A pior das coisas é a gente negociar ou barganhar aquilo que Deus está falando no coração e que isso custe a vida. A gente paga o preço. Essas pessoas não entenderam isso e esses 9 continuaram andando, mas tanto o salmista quanto esse samaritano, ele diz: pois que darei ao Senhor por todos os benefícios comigo? O que darei ao Senhor? O que eu vou fazer na presença de Deus? E a gente começa a perguntar o que é que tem nos tirado da presença de Deus. Hoje talvez o que eu vou dar para o Senhor eu encontre muito pouco na minha lista. Porque a gente começa a crescer em todas as áreas da nossa vida, na saúde, na família, no emprego, na vida financeira. Andar com Jesus é andar crescendo. Quem não negocia a sua fé, quem não negocia a palavra de Deus, quem tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, ele não tem como andar no chão. E andar no chão eu não estou dizendo por tanto de dinheiro que tem no bolso. Eu estou dizendo pela paz que está aqui, ó. Por aquilo que Deus coloca aqui no nosso coração. Quantos de nós deveríamos de estar hoje de joelho perante ao Senhor, porque Ele nos livrou os pés da morte? Sabe, meu irmão e minha irmã, esta é uma experiência para quem encontrara verdadeiramente com Jesus. Quem não teve um encontro com Jesus não sabe o que é isso. Quando experimentamos essa maravilha do milagre da presença de Deus, essa sensação de viver com esse Jesus, ela nos atormenta quando a gente começa a sair fora. Mas no caminho da cura, muitos esquecem de voltar para olhar para quem lhe transformou. Sabe, o verso de número 4 desse salmo diz: então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livra minha alma. Compassivo, justo é o Senhor. O salmista dizendo: eu lembro quem é o Senhor. Eu estou agradecendo, Senhor. Eu tenho erros demais na minha vida, mas agora eu digo, eu sei quem eu invoquei. Lembra de Jó? Jó, quando está passando por toda aquela situação difícil da sua vida, ele diz: o meu Redentor vive. Ainda que a sepultura é a marca para o meu fim, eu sei quem vive em mim. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas experimentaram de Jesus na sua saúde, na sua família, no seu lar, e quando você vê a transformação de Deus agindo de forma maravilhosa, esquece de Jesus e abandona o caminho da gratidão. Como é bom entrar na casa de Deus para pedir para o Senhor: me cura. Senhor, eu não tenho o que comer. Pai, põe no meu bolso. E como é triste olharmos para a ingratidão do ser humano quando ele se restabelece e diz: eu vou na igreja para os outros pedir dinheiro para mim? Eu vou na igreja fazer o quê? Uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, eu estou esperando para voltar para a igreja uma motivação para mim ver o que é que eu preciso sentir de motivação para mim voltar para a igreja. Eu falei: não vai mais na que eu sou pastor. Porque se Jesus não é a motivação para a sua volta, para você estar lá, para você servir a Deus, você entrou no lugar errado, você estava no lugar errado, porque Jesus é o motivo da nossa adoração. Mas há pessoas assim, há pessoas olhando para a casa de Deus, olhando para todas as coisas que acontecem, olhando para Deus e dizendo: por que o Senhor me abandonou? Esquece de olhar para o tanto de gigante que Deus já derrubou para você não ser acertado.
Esquece de olhar o tanto de mar que Deus já abriu para você atravessar. Esquece de olhar para as coisas maravilhosas que Deus fez, principalmente dando o seu único filho para morrer por mim, por você. Isso é gratidão eterna. Mas a gente muitas vezes diz: ah, não. E eu tenho um problema com essas coisas. Já disse isso aqui na igreja, e eu muitas vezes, por causa da câmera, fico meio acanhado de dizer: mas a gente cristão não sabe o que é gratidão. Nós não sabemos o que é agradecer. Sabe, eu vivi no mundo por 21 anos, onde uma pessoa era curada de uma sinusite, de uma labirintite, de um it qualquer, e ela dava a casa, dava a vida, ela dava o restante de vida que ela tivesse para servir aquilo de uma maneira que não tinha hora, não tinha dia, não tinha momento, não tinha nada que pudesse impedir aquela pessoa. Hoje nós não podemos agradecer porque está muito calor, amanhã porque está chovendo demais, depois da manhã porque está frio demais, e nós não vamos poder agradecer porque nós não temos um coração grato. Ainda não chegou no nosso coração o desejo de agradecer. Quem tem desejo de agradecer, acorda de manhã com as mãos para o alto, dizendo: obrigado, porque eu poderia não ter vivido. Sabe, meu irmão e minha irmã, quando a gente começa a ver que as pessoas têm substituído as bênçãos do Senhor pelo abençoador, eu olho para esse salmo no verso de número 13, que não é o que a gente leu até o 12, mas o 13 diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. O cálice nem sempre é bom. Lembra do cálice de Jesus no Getsemane? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O cálice da minha e da tua salvação. Tomar o cálice da nossa salvação, às vezes vai ser agradecer ao Deus no meio do deserto, mas ter um coração grato ao Senhor. Sabe, nós precisamos começar a olhar para Deus e dizer: pois o que darei ao meu Senhor todos os dias da minha vida. Ao ser curado, aquele samaritano compreendeu que Jesus não era um homem comum, era o Filho de Deus. Ao eu e você ter experimentado Jesus e reconhecer Jesus como único Senhor e Salvador na nossa vida, nós precisamos entender que Jesus não é o cara, que Jesus não é aquele que Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que tudo foi criado para Ele, por meio dEle, por Ele, tudo é para glorificar Ele. Até mesmo o inferno vai se ajoelhar, já se prostrou diante de Deus. O já e ainda não, um dia a gente vai falar sobre isso, mas isso nós precisamos entender, que os nossos corações duros só vão nos levar a viver muito mais longe do Senhor. Julgamos esses 9 porque erram em não voltar, mas a nossa tendência é parecida em muitos momentos com o comportamento deles. Procuramos a Deus para obter as suas bênçãos e muitas vezes não procuramos para exercitar o nosso relacionamento com Ele por meio da oração, do conhecimento da sua palavra. Achamos chato. Quantas pessoas não conseguem orar? Eu fico muitas vezes feliz de ainda ver que tem pessoas que quando começa a orar, chora. E aí os outros dizem assim: ai, entrou no Espírito. Não. É porque sabe na presença de quem entrou. Não é na presença do Espírito. Porque, me desculpa a minha expressão, mas tem muitos espíritos que você pode entrar na presença. Mas quando a gente entra na presença do Senhor, é motivo de lágrima, de pranto. E quantas pessoas não conseguem nem isso mais? Senhor, tu sabes. Senhor, faça mal, faça bem, abençoe esse alimento, amém. Senhor, acordei agora, abençoe o meu dia. Você ora todo dia, quando eu estou indo para o trabalho eu oro. Qual foi a oração? Senhor, abençoe o meu dia, o meu trabalho, 5 segundos no volante. Porque Deus já não tem mais espaço na vida dessas pessoas. Elas não lembram mais de onde saíram, nem para onde foram e nem de onde estão.
Sabe, nós precisamos muitas vezes entender que na palavra, na casa de Deus, muitos não conseguem mais orar. Muitos não conseguem ouvir a palavra de Deus. Me dói o coração ver irmãos, quando chega o momento da palavra de Deus, eles não suportam. Sabe quem que não suporta a palavra de Deus? O diabo. Porque independente de quem fala, como fala, se é um analfabeto, se é um estudado, quem pegar a mensagem, a leitura de um texto pela boca de uma criança a uma pessoa de 250 anos, a palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia. Mas quem perdeu a intimidade não ouve mais a voz do Senhor. Sabe, a gratidão foi um sentimento que moveu aquele samaritano, que moveu o salmista, que voltou para adorar a Jesus por aquilo que ele é. A pergunta sempre vai ser: o que é que o ser humano faz para preferir ficar no meio do caminho do que estar com Jesus? Do que ao invés de ficar aos pés de Jesus. Todo mundo ama as ministrações. Ai, porque Marta e Maria. Ai, porque Maria ficou melhor. Maria estava no pé. Ai, Marta, tribulada que trabalha. Você é Marta. Eu sou Marta. Quantos de nós temos vivido nos pés de Jesus? Quantos de nós preferem voltar para estar com um abençoador do que com uma bênção? Sabe, pessoas que estão bem, vão conversar, sabe, com as outras pessoas e não reconhecem o quanto é importante a presença de Deus na sua vida. E aí você vê que muito mais prazer as pessoas têm no negativo do que no positivo. Ah, vou conversar com alguém que está com o casamento arrebentado. Começa aquela pessoa a dizer, eu falo, você não sabe o meu está pior. Nossa, mas eu estou com uma dor na coluna aí, você não sabe o que é dor de coluna. Nossa, o Cleito disse, eu estou com uma dor de cabeça, quase eu falei para ele, que dor de cabeça, você não sabe como é que é a minha. Nas coisas ruins, todo mundo se compete, mas eu nunca vi, nossa irmão, eu oro, eu também, eu oro, eu também faço. A gente gosta de copiar aquilo que é mal. Tanto que hoje o mundo vive de acidentes, de coisas ruins, porque as coisas boas ninguém escuta. As coisas boas ninguém para ouvir. Sabe, a gente precisa ver que o salmista aqui está pensando numa forma de retribuir a Deus por tudo aquilo que Deus lhe fez. Sua atitude é semelhante à do samaritano, que para voltar, para retribuir a Cristo o bem que havia recebido com gratidão e louvor, vai com todo o teu coração e se prostra diante do nosso Senhor. E não há outra forma melhor de pagar o bem recebido do que com gratidão. Sabe, aquele samaritano é movido, e o salmista movido por uma gratidão, que ele faz essa grande pergunta para mim e para você hoje: que posso dar ao Senhor como forma de expressar a minha gratidão? Certamente essa pergunta poderia também ser feita a cada um de nós de maneira particular. Mas a gente tem que começar a refletir. Se desejamos ser gratos, devemos ver que há algo especial em tudo que é colocado em nossas mãos. Há algo especial em tudo que Deus colocou na sua mão. Por isso não negocie a sua fé. Não negocie o que Deus confiou na tua mão. Não faça barganha por dinheiro, não faça barganha por amizade, não faça barganha por aceitar o ego ser massageado. O ser humano tem uma facilidade de entregar tudo que ele tem por causa de foi maravilhoso. Como você é perfeito. Ai, sabe quem gostava de ouvir isso? Satanás. Sabe, a cada dia nós precisamos entender e dizer: Pai, eu sou grato por o Senhor estar na minha vida até agora. E não saia dela não, porque para mim agradecer o ano que vem, se não for o Senhor agindo na minha vida, que será de mim? Que poderei eu fazer sem os seus benefícios? Olha onde você estava. Olha como era a tua vida. Olha como está a sua vida hoje. Se a gente fosse dependendo de Deus 10% do que as pessoas é dependendo de celular hoje, a casa de Deus estava fantástica.
Se as pessoas, quando quebrassem o relacionamento com Deus, tivessem o desespero de buscar na loja, na igreja, no lugar, a reabilitação para com Deus, como tem quando o celular quebra, que vai lá na Casas Bahia, 12 parcelas, 50 parcelas, 150 parcelas. O que mais vende no mundo hoje é celular, porque o povo precisa, não pode ficar sem internet. Eu não posso ficar sem Deus. Se a gente tivesse pessoas hoje gratas ao Senhor, não quebraria o elo de voltar e dizer: Pai, se eu estou onde eu estou hoje, foi porque o Senhor me levou. Eu não escondo do Senhor os filhos que o Senhor me deu, eu não escondo a mulher que o Senhor me deu, eu não escondo do Senhor o dinheiro que o Senhor me deu, eu não escondo nada do que o Senhor me deu, porque tem coisas que o Senhor me deu que eu ainda não fiquei sabendo. Eu gostaria que você pudesse lembrar que Deus é a fonte de todas as coisas boas que recebemos e que existe um princípio espiritual. Quando há gratidão, a multiplicação e a prosperidade em todas as coisas. Será que eu e você somos gratos a Deus, independente das circunstâncias? Pense nesse momento em algum dos motivos pelos quais deve agradecer mais ao Senhor. Pense também como poderá retribuir ao Senhor por tudo que Ele fez. Não pagar, não trocar, mas como eu posso viver para retribuir esse Deus que tantas coisas fez pela minha e pela sua vida. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu quero concluir com esse verso de número 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que eu posso fazer e entregar para Deus hoje, ter tirado a minha vida do meio das trevas, da mão de Satanás, e me colocar ele no altar da casa dele. Que poderia eu fazer para retribuir isso? Nada. Nada. E tudo que eu faço é pouco demais. Mas é muito pouco. Quando eu vejo as pessoas levando a obra de Deus relaxadamente, eu digo: não entendeu nada de Jesus. Quando eu vejo as pessoas que aceitaram um sim de Deus para ser um obreiro da casa de Deus, fazendo aquilo de maneira relaxada, eu falei: não conhece nada de Jesus. Porque quem conhece Jesus não faz as coisas pela meia boca, porque sabe os benefícios ao qual o Senhor fez pela sua vida, da onde Ele te tirou, da onde Ele te livrou. E eu não tenho como agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele me fez. E nada pode me hoje, eu poderia fazer, quer dizer, para poder pagar o que Deus fez pela minha vida, pela vida da minha família. E agora cada um de nós somos responsáveis de fazer o que com a bênção que Ele deu. O salmista disse: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor livrou da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Deus nos livrou de tudo. Basta eu e você querer reconhecer isso. E eu quero orar com você. Você que está aí na sua casa, eu gostaria que você pudesse curvar a tua cabeça e se colocar diante de Deus como salmista no meio dessa circunstância medonha. Ele reconhece e consegue falar coisas maravilhosas do Senhor. Ele faz um clamor do fundo do poço. Ele faz um clamor ao Senhor, dizendo: a minha tribulação, a minha tristeza, livra a minha alma. E esse salmista, ele reconhece essa grandeza do Senhor. Que você possa fazer isso hoje. Colocar a tua vida diante de Deus e dizer: Pai, hoje é o dia de ação de graça. Talvez eu não tive uma ação que eu fizesse para alguém que ela não merecesse. Tudo que eu fiz para alguém hoje foi se ela merecia. Se ela não merecesse, não disse um Deus abençoe para quem me deseja mal, não fiz uma oração para o meu inimigo. Talvez no dia de ação de graça, Senhor, eu só fiquei esperando a bênção. Fiquei esperando um milagre acontecer.
E esse milagre, Deus, hoje eu entendi que ele aconteceu na minha vida quando eu encontrei com o Senhor. E a partir de hoje eu quero ter um coração grato. Eu quero ter um coração entregue ao Senhor. E eu gostaria que você pudesse fechar os teus olhos aqui. Se Deus falou com você, se Deus não falou com você, também não precisa. A gente só é grato por aquilo que come, por aquilo que bebe, por aquilo que a gente tem como alimento na nossa vida. E se Deus te alimentou e você quer falar com o Senhor, que você possa fazer isso agora. Que você curve a tua cabeça e diga: Senhor, eu quero ser como esse salmista, e eu quero ser como aquele samaritano leproso, que experimentou do teu milagre, o milagre da salvação dado através da vida do seu filho Jesus, e que hoje eu voltei e estou nos teus pés, porque eu tenho um coração pronto a voltar a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Jamais quero te abandonar e nem vou te abandonar, Senhor. Curva a tua cabeça que eu quero orar com você. Senhor Deus Pai de amor e misericórdia, nós estamos aqui, Pai, na tua presença. Senhor, talvez declaramos diante do mundo e de tantas pessoas o que a tua palavra diz em Romanos capítulo 8, verso 32 em diante, que nada poderia nos afastar do teu amor, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nada poderia nos separar da tua presença. E a Deus, nós nos separamos por tão pouco. Saí da tua presença porque tive um dia instável. Saí da tua presença porque o mar se alvoroçou diante de mim. Saí da tua presença porque muitos gigantes se levantaram diante da minha vida. Esqueci, Pai, de olhar para o Senhor e voltar aos teus pés e saber que é aos teus pés que está o milagre. O milagre que abre o mar, o milagre que derruba o gigante, o milagre, ó Pai amado e querido, que me tira do dia da adversidade, o milagre que me gera esperança. Esqueci, Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor, como Romanos capítulo 8 diz que nós não sabemos orar, que o Espírito Santo é quem pega as nossas orações do nosso coração e leva até o Senhor com gemidos inexprimíveis. Nós queremos clamar ao Senhor, ó Deus, dizendo: não nos deixe mais apagar da memória que o Senhor é a fonte da nossa vida. Nós queremos ter um coração grato, Pai. Nos ajuda a tirar a amargura do nosso coração, a tirar todo o empecilho, todo o impedimento, para que dentro do nosso coração cabe a gratidão. Caiba olhar para os nossos irmãos que fizeram tantas coisas boas na nossa vida, e que possamos, ó Deus, perdoar eles por algum ato ou por alguma coisa tão pequena, Senhor, que cometeram, e nós passamos a odiar, a olhar eles de maneira indiferente, nem mesmo conversamos assim também com o Senhor, que achamos que o Senhor não foi justo para conosco, abandonamos a tua obra, abandonamos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nesse dia de ação de graça seja o dia que o Senhor nos lembre, ó Pai amado e querido, que o Senhor é aquele único de receber toda a gratidão, porque lavou a nossa alma da sujeira, da podridão, tirou a lepra que era colocada dentro de nós. Senhor, quantas pessoas que nos ouvem ou que está aqui na igreja, que nasceram dentro da igreja, mas a igreja precisou nascer dentro deles porque não conheciam o teu amor, e que isso nunca se apague, porque a tua misericórdia é que foi grande no coração dessas pessoas. Senhor, nos faça sair daqui lembrando que não existe o dia de ação de graças. Esse é um dia marcado só para nós lembrarmos, mas todos os dias é o dia de ação de graças. E que amanhã, Deus, nós vamos acordar cedo e vamos agradecer ao Senhor, agradecer pelas pessoas que o Senhor colocou nas nossas vidas, orar, ó Pai,
por aqueles que fizeram mal a nós. Não queremos ser igual aos 9. Levar a vida esquecendo da fonte. Obrigado, Senhor, porque Tu és a fonte viva que jorra dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus possa ter falado no teu coração e que você possa ter ouvido algo de Deus para a sua vida. Nós vamos estar com os nossos cultos domingo de manhã, às 10 horas em Bernardes, às 19h30 na igreja de Dracena, às 19h30 também aqui no Vale do Sol. Amanhã estaremos recebendo o presbitério, aqui na nossa igreja, reunião que vai percorrer aí da manhã a partir das 19h30 até no sábado, a hora que acabar os trabalhos das comissões. Que os irmãos estejam orando e sendo grato a essa igreja que trouxe o evangelho também para o teu coração, que através dessa instituição você se alimenta toda semana, e que Deus possa dar sabedoria em todas as decisões que os pastores e os presbíteros vão estar tendo, durante esses dias, e que possamos lembrar que gratidão é todos os dias, não só hoje. Quero falar ao Senhor, colocar em oração, a vida da dona Iracema, que pede oração pelo seu filho Abner, que está com febre muito alta. A Célia Correia, que pede oração pela sua mãe Didi. A dona Cida, que pede oração pela Rose, pela Beth, pela Iracele, pela Shirley, pela Mariazinha. A Gisele, que pede oração por sua família e vizinho. A Tamires Oliveira, que pede oração de agradecimento pela vida do pastor Jackson, da sua família, pela IPI do Vale do Sol, pela vidas do presbítero Jonathan e esposa Marielle, do presbítero Ebenezer e sua mãe, dona Márcia. Acabou? Que Deus esteja olhando também a vida da dona Irecê, da dona Yolanda, do seu Rubens, do Manassés, a vida da Wanda, a vida da Neuza, a vida do Milton, do Nilton, a vida da Márcia, a vida do Ney, a vida do seu João Greco, a vida da dona Odila, a vida de tantas outras pessoas que, às vezes agora pela palavra que eu acabei de ministrar, não vou estar com todo mundo na minha cabeça, mas Deus sabe que todos os dias a gente ora por essas vidas e por essas pessoas, para que Deus possa sustentá-las e possa abençoá-las. Vamos ficar em pé e ter um momento de intercessão pela vida dos nossos irmãos, agradecer, gratidão, agradecer a igreja de Bernardes, a igreja do Vale do Sol, que aderiram aí o sorteio, do faqueiro lá. Eu não sei falar se é faqueiro, se é jogo de talher, o que é aquilo tudo, mas muito lindo, e todo mundo entendeu. O projeto não é o brinde, o projeto é a compra do terreno e a construção da igreja de Dracena. Não temos mais nenhum carnê, todos eles já foram entregues, quer dizer, 100% aí de adesão nesse sorteio que vamos fazer no dia 20, em prol da compra e da construção da IPI de Dracena, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos que nos ajudaram e que estão nos ajudando em prol dessa obra. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. O Senhor podia ter escolhido milhares de pessoas, milhões de pessoas, mas o Senhor escolheu a nós para estar aqui nessa noite. O Senhor quis falar conosco. O Senhor não queria falar com os outros, o Senhor queria falar conosco. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor não desiste daqueles que o Senhor ama. Então obrigado por ainda estar falando conosco. Olha, Senhor, para a vida e para todos os pedidos de oração. Pai amado, as pessoas que estão clamando pelo filho, como a dona Iracema, clamando pelo filho, ela estava indo para o hospital. Pai, seja a tua mão naquele hospital. O Manassés, Pai, um diácono da tua casa,
Um homem de Deus que está lá naquela UTI precisando de um milagre, Pai. E o Senhor é o Deus do milagre, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que move, Senhor, aquilo que mão humana nenhuma pode mover. Pai, nós só esperamos em Ti. Por isso nós descansamos no Teu milagre. Olha, Senhor, para a vida de todos aqueles que estão clamando por saúde, pessoas que estão lutando contra o câncer, pessoas que estão lutando com enfermidades malignas, pessoas que estão lutando contra o Covid. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Senhor da vida. Tu és o Deus que limpa os pulmões, tira a pneumonia, tira o coágulo, tira a trombose. O Senhor é o Deus que restaura a vida. Obrigado, Pai, porque diante de tantas contaminações o Senhor já tem, Pai amado, feito que poucas pessoas pudessem não se recuperar. Nós acreditamos que vai chegar um momento, Pai amado, que o Senhor vai nos ajudar e nos abençoar a não perder mais pessoas para esse vírus. Em nome de Jesus, Pai. Olha para a vida dos médicos, para a vida dos enfermeiros, para a vida dos faxineiros, dos atendentes, todos aqueles que estão trabalhando nos hospitais, precisando do Teu milagre. Seja o sangue do Senhor a cobrir essas vidas, Pai, a ser um muro de separação entre esse vírus e a vida deles e das suas famílias. Senhor, converta o coração do marido, o coração da esposa, o coração da esposa, o coração do marido. Senhor, em nome de Jesus, o coração dos filhos ao coração dos pais e o coração dos pais ao coração dos filhos. Converta o coração das famílias ao Teu coração. Leva embora, Senhor, todo espírito de contenda, briga, separação, divisão. Leva embora toda soberba, toda arrogância, toda prepotência, toda rebeldia que tenha acontecido no meio da sua família. Encha com o espírito que o Senhor nos deu, que é o de humildade. Em nome de Jesus, Pai, traga libertação para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Fique com o Senhor aí na sua casa. Seja o Senhor com a tua vida todos os dias, e que possamos glorificar e agradecer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Até domingo. Domingo teremos ceia e batismo. Estejam todos aqui conosco para celebrarmos o nascimento de novas vidas e também a mesa do Senhor. Um abraço. Até amanhã, em nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor.
te agradecerei.